Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Vila Aimoré na Glória é revitalizada e mostra vocação comercial. Estudo aponta contaminação em areia de praças do Rio. Exposição retrata o Rio na visão de 3 famosos cronistas. Em instantes. Olá! As praças da cidade são muito frequentadas por crianças que se divertem no chão, nos brinquedos, em qualquer local onde se possa brincar. Mas um estudo da Fundação Oswaldo Cruz serve de alerta aos responsáveis para os riscos de se contrair doenças nessas áreas de lazer. De 15 pontos avaliados, apenas 2 foram aprovados. As crianças adoram parquinho, balanço, escorrega, brincadeiras com os amiguinhos, contato desde cedo com areia, o que é recomendado pelos pediatras. Mas em algumas praças, o terreno preferido pelos baixinhos pode representar um risco para a saúde dos frequentadores. A Fundação Oswaldo Cruz realizou um estudo sobre a qualidade da areia em praças, parques e creches do Rio. E o resultado é preocupante. Dos 15 pontos pesquisados, 13 foram reprovados. E um dos campeões de contaminação foi esse aqui, a Praça Júlio de Noronha, no Leme. Aqui, o nível de coliformes fecais está 16 vezes acima do considerado aceitável e o de fungos 12 vezes além do limite recomendável. A contaminação da areia se repete em praças das zonas norte e oeste, um perigo para a saúde das crianças. Só o contato com a areia é suficiente ou a criança precisa botar o dedo na boca? Isso. No caso de coliformes, né, no caso de coliformes que vão provocar gastroenterites, de doenças como diarreia, precisa haver esse contato com a boca. Algumas verminoses também precisa haver o contato com a boca, mas outras só, como por exemplo a larva migras que eu citei há pouco, somente o contato com a pele, já se tiver a larva, ela vai penetrar, não precisa ter ferimento, precisa ter corte, não precisa ter nada disso. Então assim, você associar esse risco à presença com contaminante é bem alto em alguns espaços públicos. As fezes de animais e humanas são apontadas como as maiores fontes de contaminação e bastam alguns minutos na praça para a nossa equipe registrar a visita de cães, pombos e também a presença de moradores de rua que estariam usando o parque como banheiro a céu aberto. A gente observa que tem os moradores de rua, né, que às vezes fazem as necessidades ali, né, às vezes xixi, fezes, cachorro também, às vezes o pessoal deixa entrar. Então, por causa da qualidade da areia, porque os brinquedos em si eles estão em boa qualidade, eles estão em bom estado, né? A questão é a areia mesmo. A babá de Valentina sabe de tudo isso e, mesmo preocupada, permite a diversão da menina na areia. Chorando que quer, entendeu? Acaba trazendo, mas o pé dela está protegido. A gente não deixa ela botar a mão na areia, mas mesmo assim tem um contato com a areia porque o escorrego está sujo. Mas Maria Célia é uma exceção. Após a divulgação da pesquisa, as crianças desapareceram do parquinho. Mesmo numa manhã ensolarada, não houve movimento. As mães do Gustavo, da Laura e da Caiane trocaram a areia pelo cimento. Tem um risco, mas é menor, né? Aí eu acho mais seguro. A gente fica trazendo eles para cá, mas volta e meia eles vão andando para lá, né? Pro parquinho. Claro, o parquinho é atrativo para eles, né? E é o lugar deles, vamos combinar. Só que lá tá muito sujo e a gente fica tentando não deixar. A gente fica bastante chateada, né? Porque é o único parquinho mais próximo que a gente tem, né? Então a gente tem a opção da praia, mas não é um lugar que tenha sombra, né, também. E o parquinho ali tem bastante árvores em volta, tem os brinquedos, que é bastante lúdico para as crianças, né? E a gente não pode aproveitar, infelizmente. Mesmo na área de cimento da praça, alguns cuidados são fundamentais. Fazer uso de meias ou sapatinhos, né, quando está fazendo a brincadeira, ou uso de cangas para poder sentar, ou uma toalha, né, ou cadeiras também. Então seria uma forma de você minimizar esse contato direto com a areia o tempo inteiro. E logo quando chegar em casa, lavar as mãos, né, fazer a higienização da criança, tomar banho. A Conlube faz diariamente a limpeza das praças, mas não é suficiente, já que o local não é esterilizado. Como não há uma lei específica para o assunto, a qualidade da areia não é monitorada. Então como é que você vai dizer está contaminado ou não está contaminado se você não tem um padrão que tem uma referência para a contaminação? Hoje o município do Rio de Janeiro ele tem uma legislação específica para areia de praia, né? Mas, contudo, essa legislação ela só cobre a parte bacteriológica, ela não cita a parte de fungos nem de parasitas, que são também indicadores importantes para a contaminação e para a qualidade de areia.
Para o vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a melhoria da qualidade da areia passa por uma questão cultural. Eu acho extremamente interessante essa pesquisa, necessária, importante, e eu acho que medidas tanto para sanar o problema como medidas preventivas devem ser tomadas. Eu acho que medidas educativas para aqueles que levam seus animais para as praças, para logradouros públicos. Eu acho que medidas de saneamento mesmo, de limpeza, de um processo continuado, né, de observação nesses logradouros públicos para que se evite chegar ao ponto que chegou. O Rio enfrenta um surto de uma doença que atinge gatos, mas que pode ser transmitida a seres humanos. Esse é o tema da nossa entrevista de estúdio de hoje. A esporotricose atinge gatos de rua e domésticos também? Sim, a esporotricose ela pode afetar gatos de rua, gatos domésticos e outros animais. Pelo hábito que o felino tem de ir ao solo, arranhar suas garras nos troncos, matéria orgânica, ele cava para enterrar suas fezes, esse fungo que está no solo, ele acaba entrando nas suas unhas, que são retráteis, ficam albergadas, e o hábito que ele tem de se lamber, ele começa a espalhar esse fungo também na sua própria pele. Então ele acaba se contaminando cada vez mais. Além de quando o dono vai pegá-lo, ele pode arranhar e fazer as lesões também com a inoculação do fungo. E quais são os sintomas dessa doença para as pessoas? São lesões muito feias. Elas têm cura, mas elas acabam sendo debilitantes e causam muito desconforto. Elas são doloridas e causam muito desconforto para os humanos. As crianças acabam tendo lesões no rosto em função de abraçarem os gatinhos às vezes aqueles pequenos arranhões, né, que são comuns de acontecer. E quanto tempo dura o tratamento? Olha, no mínimo 3 meses. No último encontro nós estamos estimando em 6 meses. E em caso de suspeita da doença, da esporotricose, como proceder tanto às pessoas quanto aos animais, aonde levar? Então, nós temos dentro da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, nós temos o Centro de Controle de Zoonose, que é o Centro Paulo da Corso Filho, em Santa Cruz, no Largo do Bodegão 150, e o Instituto Jorge Weissmann, o antigo Instituto Jorge Weissmann, hoje Unidade Jorge Weissmann, que atendem esses casos. No Instituto Jorge Weissmann, nós atendemos de segunda a sexta, de 8 às 5, com entrega de senha na parte da manhã e na hora do almoço. Esse animal, ele é avaliado clinicamente, é feito o diagnóstico laboratorial, ele recebe o tratamento, a medicação para esse agravo, e caso esse animal não se cure, ele pode ser cremado no hospital sem nenhum custo para o proprietário. Com tantas colônias de gatos na cidade, isso se torna um caso de saúde pública? Se torna um caso de saúde pública. É muito sério. É muito sério. E eu acho que a informação ela é importante. Essas colônias elas também têm aumentado muito, porque nós sempre temos tentado motivar as pessoas, principalmente os donos de gato, a castrarem os seus animais. Como as autoridades devem proceder? O que elas devem fazer? Eu acho que hoje a gente tem alguns problemas que são muito sérios, né? A gente precisaria muito que essas ONGs de protetora, elas entendessem que a prefeitura está fazendo um grande esforço, a vigilância sanitária está fazendo um grande esforço para que a gente possa interceder nessa epidemia, né, que hoje é considerada uma das maiores epidemias urbanas. Com subnotificação, estamos em torno de 4.000 casos humanos e mais de 4.000 em gatos, né, fora os cães, para que a gente possa retirar esses animais das praças, dos animais errantes, e eles sejam tratados nessas unidades, seja no CCZ de Santa Cruz, ou mesmo a CEPDA, que é a Secretaria de Proteção Animal, para que a gente possa tirar. Porque se a gente continuar com esses animais errantes, eles vão continuar contaminando os outros que não estão, né? Então, o que a gente pode fazer é dar informação, promover a castração, que também é gratuita no Instituto Jorge Weissmann, e fazer
o tratamento desses animais que estão doentes. Agora, são muitos animais errantes na cidade. A Vila Aimoré, na Glória, acabou de ser revitalizada. Constituída por um conjunto de sobrados dos séculos 19 e 20, a região, além de guardar parte da história da cidade, mostra sua vocação para negócios. Saiba por quê na reportagem de Gabi de Saboia. Dom Pedro I andava aqui pela Ladeira da Glória, entre essas casas, para encontrar a baronesa de Sorocaba, irmã da Marquesa de Santos. As duas foram amantes do imperador. Esse conjunto de casas do início do século XX foi tombado pela prefeitura pelo valor histórico, mas o local ficou conhecido nos últimos anos como Vila Velha, por causa do abandono das casas. Há 4 anos, um grupo de investidores viu ali mais do que casas caindo aos pedaços e resolveu revitalizar o local. As características originais das casas foram preservadas. O meu trabalho foi uma licença emergencial para escorar as casas. A última casa tinha realmente tombado, ela era tombada e de fato tinha tombado. E a gente escorou as fachadas das outras casas, escoramos internamente para elas não ruírem. Enquanto a gente estava dando andamento aos processos, o História de Arquitetura, que é a RAF, está dando andamento aos processos de aprovação para conseguir legalizar esse projeto aqui maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Durante as obras foram encontrados objetos históricos. Acharam, acho que 30 mil peças de relíquias de moradores aqui que moravam na época aqui, muita louça, muito utensílio doméstico. Os edifícios são históricos e de arquitetura clássica, mas boa parte dos 42 ambientes criados pelos 63 arquitetos segue uma linha bem moderna, a dos home offices. Espaço onde você pode morar e trabalhar ao mesmo tempo, sem ter aquela sensação de que está dormindo no trabalho ou levando parte do trabalho para casa. Essa vila era residencial. Foi projetada para ser residências de alto nível do início do século passado, e agora ela se transforma em um espaço comercial. Esse novo espaço da cidade foi aberto com a 25ª edição da Casa Cor, uma das maiores mostras de decoração da cidade. Como algumas das casas são tombadas e outras apenas preservadas, espaços foram expandidos, mas a cor original foi mantida. No evento, cada casa de 250 metros quadrados está ocupada por renomados arquitetos, decoradores e paisagistas brasileiros, que criam diversos ambientes, apresentam soluções criativas e antecipam tendências. Nos 5.000 metros quadrados ocupados pelo evento, todos os ambientes de uma casa foram pensados. Após o evento, as casas poderão ser alugadas para empresas da indústria criativa. E a procura já começou. Cerca de 60% dos espaços já estão alugados. A reforma faz parte de um projeto maior de revitalização da Glória. Na Câmara ainda tramita o projeto. A ocupação de vazios urbanos pelo patrimônio tem sido feita por decretos. Não acho ruim, mas é preciso que a gente dialogue com a sociedade e que encontre alternativas para que a indústria criativa brasileira também tenha espaço. No próximo bloco, o Rio na visão de Rubem Braga. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Exposição retrata o Rio pela visão de 3 cronistas brasileiros. Na primeira reportagem da série, você vai conhecer as impressões de Rubem Braga. Arte Sesc, na Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. Neste endereço, 3 ilustríssimos anfitriões recebem os cariocas com as suas artes. A arte de escrever e de escrever uma cidade. Mário Lago, Rubem Braga, João Antônio. Os 3 tinham um gosto em comum: o Rio de Janeiro e suas nuances, o seu jeito carioca de ser. Tanto é que um dos cenários da exposição é um botequim todo montado com as obras dos 3 escritores espalhadas pelo recinto. Na verdade, o único ponto de comum que eu achei com os 3 foi o bar. Mas o que difere desses 3 escritores, desde a motivação à escrita. Então, por exemplo, você tem um Rubem Braga que escreve para trazer felicidade para os outros, para deixar os outros felizes. De Rubem Braga, aspas, vivo aqui sozinho, eu e Deus. Comprei o apartamento, pago o condomínio e Deus não deixa o edifício cair. Fecha aspas. Rubem Braga foi, ao mesmo tempo, um grande lírico. Eu acho que ele, além de cronista, ele foi um cronista no real, mas ele foi um grande poeta. Ele soube poetizar o Rio de Janeiro, poetizar o mundo. E também foi um melancólico. A poesia dele, a lírica dele, tem um fundo muito triste.
embora muito feliz em relação à realidade, mas um homem muito consciente das limitações da vida, das limitações do humano e das limitações da sua cidade. Ele foi um apaixonado pelo Rio de Janeiro e a imagem que nós temos hoje do Rio de Janeiro se deve, em boa parte, à imagem que o Braga construiu da cidade. Rubem Braga também foi correspondente de guerra durante a campanha da FEB na Itália. O jornalista não se importava tanto com as táticas de guerra, mas sim pelo drama humano naquele caos. O centro do pensamento do Rubem Braga, você pode resumir assim, quer dizer, mesmo nas situações mais adversas, nas situações mais difíceis, é possível arrancar lirismo, arrancar alegria e arrancar, sobretudo, alguma beleza. Ele sempre tirava beleza, mesmo das situações mais difíceis. No próximo programa, vamos falar de Mário Lago e do escritor João Antônio. No Arte Sesc, o Rio é de Mário, Rubem e João. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!